Versículo 11, a seguir, diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, né? Que o título da série é Chamados a Cuidar. Repita comigo, chamados a cuidar. Mais uma vez para fixar, fala assim, chamados a cuidar. Amém? Agora fala para o senhor, está falando de você ali. Ó. Então, meus irmãos, essa é a segunda mensagem da série, né? E nesse mês o nosso objetivo é entender que Deus nos chamou para algumas coisas, dentre elas, cuidar uns dos outros. Então, a gente vai falar sobre esse cuidado numa perspectiva pastoral. Ué, como assim, pastor? Entendendo que a igreja deve ter mais pastores do que imagina. Como assim? Então, quando eu era criança, adolescente, morava lá em Cocalzinho, de Goiás, né? Congregava lá na Assembleia de Deus de Anápolis, lá, e o nosso pastor está lá ainda, pastor Manuel Madureira, né? E aí, irmãos, eu lembro que em um determinado momento, né, ordenaram um irmão lá pastor, o pastor Edilson, né? E aí, quando isso aconteceu, foi difícil para algumas pessoas entender, mas como assim? Vai ter mais de um pastor na igreja? Mas será que eles estão querendo aposentar o pastor Manel? Será que ele vai ser substituído? Será que ele vai ser mandado para outro lugar? Né? Por quê? Porque, irmãos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 30 não, mais de 20 anos atrás, isso não era comum. Hoje, por exemplo, na nossa igreja, nós temos 7 pastores, né? Então, não era comum ter mais do que um pastor na igreja. Mas, com o tempo, né, eu entendi que um pastor é muito pouco para uma igreja que tem algumas dezenas de pessoas. Se tem centenas, então, aí vai ser pouquíssimo. Então, para pastorear dezenas de pessoas, precisamos de alguns pastores, talvez dezenas de pastores. Se formos falando de centenas, então, esse número vai aumentando e sucessivamente. Mas quando eu me refiro a pastores, eu não estou falando só de pastores que foram ordenados ao ministério pastoral. Eu me refiro mais ao dom pastoral, que nem sempre nem sempre a pessoa que tem o dom de pastor, ela é consagrada a pastor, sabia disso? Tem muitas pessoas que pastoreiam, sendo evangelistas, presbíteros, diáconos, às vezes nenhum título eclesiástico tem, mas exerce o ministério pastoral. Então, quando eu falo de cuidado pastoral, eu estou falando, né, de cuidado de uma maneira cristã, de uma maneira cristocêntrica, tá? Mas você vai entender melhor isso que eu estou querendo dizer ao longo dessa série. São 7 mensagens, essa é só a segunda, né? Então, eu aconselho muito que você esteja atento, né, às mensagens para que você entenda aonde a gente quer chegar. Hoje de manhã, o pastor Paulo, ele falou sobre o Senhor como nosso pastor, utilizando o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. E sempre que a gente vai refletir nesse texto, eu gosto, né, de uma reflexão que eu ouvi do pastor Alain Brizotti, que ele diz o seguinte: muita gente conhece o salmo do pastor, mas nem todos conhecem o pastor do salmo. E a primeira pergunta que eu queria que você refletisse nessa noite é: você conhece o pastor do salmo? Você conhece o bom pastor? Sabe? Porque é justamente sobre ele que eu queria começar falando com você nessa noite.
O versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O versículo 14 repete: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. O versículo 15 vai dizer: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Entenda uma coisa, o que credencia Jesus como bom pastor é a sua entrega. Repita comigo: entrega. Mais uma vez para fixar: entrega. Então, ele deu a sua vida por suas ovelhas, e sabemos que isso aí é literal. Jesus, de fato, se entregou. Ele morreu na cruz do Calvário por causa das suas ovelhas. Amém? Glória a Deus por isso. É por isso que nós estamos aqui. Então, Jesus morreu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Você já leu isso em algum lugar, né? Então, meus irmãos, ainda hoje, muitas pessoas querem pastorear. Isso é verdade, né? Mês que vem vai ter uma convenção do nosso ministério. Muitas pessoas serão ordenadas ao ministério pastoral. E muitos, de fato, sonharam com isso a vida inteira. Tem muitas pessoas que a gente, quando fala de ministério pastoral, os olhos brilham. Tem muitas pessoas que querem também pelos motivos errados. O fato é que muita gente quer ter o ofício de pastor, o cargo de pastor, mas poucos querem se entregar. O que Jesus está dizendo aqui é muito sério. Ele está dizendo que não existe pastoreio sem entrega, sem renúncia. O apóstolo Paulo vai dizer na carta ao Timóteo que aquele que deseja o episcopado, né, aquele que deseja ser bispo, aquele que deseja o ministério, deseja uma excelente coisa. Só que a distância entre o desejo e a entrega é grande. Se você deseja e se você não pensa em renunciar, tem alguma coisa muito errada. Então, para pastorear, é necessário renunciar. Para cuidar de pessoas, é necessário se entregar por elas em algum nível. Certo? Ok, irmãos? Qualquer hora a gente fala dos extremos, tá? Mas eu quero que você entenda o básico. Jesus viveu uma vida inteira de renúncia. Todo dia ele dizia não para si mesmo no que tange a sua humanidade. Jesus, quando esteve na terra, era aquilo que chamamos de dualidade, né? Ele era 100% Deus, 100% homem. E por causa disso, ele tinha que todo dia dizer não à sua glória divina para sofrer como homem. Porque se Jesus vivesse aqui na terra como Deus, ele viveria no modo fácil, concorda comigo? Mas ele renunciou à glória dele para viver como homem. Percebe o tanto que isso é profundo? Isso fez com que o Deus Todo-Poderoso dependesse de pessoas. Você não acha isso humilhante para Deus? Você não acha que é descer muito o nível? Porque é o seguinte, as pessoas hoje que elas têm um pouquinho de autonomia, elas não querem depender dos outros. Imagina quem tem todo o poder. Aquele que sabe de todas as coisas e está em todos os lugares, agora se limita a si mesmo em um corpo. É carregado por outros, tanto no nascimento quanto na morte. Eu fico imaginando Jesus aprendendo as coisas. Aprendendo a falar, aprendendo a andar. Deve ter sido algo muito curioso, concorda comigo? Mas a troco de que Jesus renunciou de tal maneira? Da salvação daqueles que creem. Foi para me salvar, foi para te salvar, que Jesus chegou a tal nível de renúncia. Foi para cuidar de mim e de você. Percebe tanto que isso é forte? Percebe tanto que isso é profundo? Alguns versículos antes do texto que lemos, Jesus vai dizer, versículo 7 ao 10, ainda em João 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para você entender esse texto, você precisa entender um pouco da cultura hebreia, da cultura daquele momento, daquela época, né? O pastor de ovelhas, né, ele ou o patrão dele, vamos dizer assim, tinha um curralzinho lá. E era normal que esse curral não tivesse porta. Por quê? Porque o pastor das ovelhas é que ficava na porta. Ele dormia na porta, irmão. Já pensou nisso? Então ele montava a caminha dele ali, travando a porta, para que nenhuma ovelha saísse. E para que ninguém entrasse. Para que uma fera não entrasse. Então, ele literalmente guardava as ovelhas com a sua própria vida. Então, para uma ovelha sair, ela tinha que passar pelo pastor. E para alguém entrar, tinha que passar pelo pastor. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo, sou eu quem protejo as minhas ovelhas. Sou eu quem cuido. Sou eu quem salvo as minhas ovelhas. Sou eu que garanto a segurança delas. Então, talvez você chegou aqui meio atemorizado. Talvez você tenha passado por grandes dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa. O bom pastor está cuidando de você. O bom pastor está na porta do aprisco, preservando a sua vida, te livrando de um mal maior. O bom pastor zela por você. Amém, irmãos? Não é bom saber disso? Isso não alegra os nossos corações? Né? Então, Jesus, irmãos, agora falando num contexto de igreja, né? Nada passa desapercebido em relação às ovelhas de Jesus. Tá? Jesus está vendo quem está entrando, quem está saindo do aprisco. Tá? Quem acha que alguma coisa do rebanho acontece sem o conhecimento de Jesus, não compreende a autoridade do bom pastor. Eu mesmo já tive algumas crises. Como é que pode na igreja acontecer isso? Como é que pode ter esse tipo de coisa, esse tipo de gente? Sabe, oi, por que isso não está funcionando? Por que tem pessoas maldosas, despreparadas, conduzindo pessoas? Como isso é perigoso? E Deus é bondoso, né? Porque Deus pode falar assim, porque eu quero. Não é por causa disso que eu perdi o controle. Não é por causa disso que eu perdi a minha autoridade. Então, muitas vezes, o pastor, o supremo pastor, até permite que a ovelha saia, sabia? Mas ainda assim, ele não perde a visão dela. Em outros momentos, alguém querendo fazer mal para as ovelhas, pode entrar, irmão. Mas se o pastor não pegar na entrada, ele pega na saída. Por quê? Porque o pastor cuida das suas ovelhas. O pastor se entregou por elas. Percebe isso, irmãos? Então, não se preocupe. O bom pastor está cuidando de você. O bom pastor está cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os pastores auxiliares, né? Quem são os pastores auxiliares? Nós obreiros, nós líderes, nós, né? Muitas vezes a gente fica apavorado com algumas situações. Principalmente quando a gente perde o controle de algumas delas. Quando você planeja um negócio, você sai fora do planejado, fala assim, que raiva, você fica querendo enforcar um, você fica chateado com o outro, mas sabe de uma coisa? A boa notícia é que por mais que saia do controle de nós humanos, nada sai do controle do bom pastor. Amém. Ele é o pastor, ele é a porta, ele é o caminho, a verdade, a vida. E ele podia fazer tudo sozinho. Ele tem competência para isso. Mas ele quer contar comigo e com você. Ele quer contar com os pastores auxiliares, que logo você vai perceber que são muitos. E mesmo contando com a ajuda, o rebanho jamais deixa de ser do pastor.
pois ele é o bom pastor. Então, quando alguém pergunta, você é pastor do fulano? Eu falei, não, o fulano é ovelha de Jesus, mas Jesus deixou eu cuidar dele. Eu não tenho ovelha, quem tem ovelha é Jesus, eu sou só um pastor auxiliar. Eu só estou cuidando das ovelhas de Jesus para ele. E tem hora que eu faço tudo errado ainda. Estou tentando aprender. Porque essa é a verdade, irmãos, as ovelhas são de Jesus. Então a gente não pode se apegar. Às vezes o líder quer ser dono da ovelha, né? Não, você não é não, viu? A ovelha é de Jesus, então cuidado. Cuidado com ela. Jesus está no controle de tudo, inclusive dos mercenários. Eita. Vamos lá? Versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e desperta. O mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Em algumas versões bíblicas, a palavra mercenário é substituída por empregado, ou por assalariado. E a ideia aqui é que a pessoa não cuida das ovelhas pelos motivos corretos. Ela o faz por causa de uma recompensa. Tem muita gente que exerce um ministério pastoral, exerce um ministério de liderança, exerce alguma influência visando recompensa. E visando recompensa aqui na terra. Aí Jesus diz, esse aí não é pastor não, tá? Se você vê alguém muito preocupado em ter recompensa aqui na terra, fala, opa, Jesus falou de você, viu? E ele diz que você não é pastor. Muita gente está cuidando de pessoas por causa de dinheiro. Lá fora tem um pessoal maldoso que fala, pequenas igrejas, grandes negócios. Por quê? Porque tem gente que fez eles pensarem assim. A teologia da prosperidade, que prega que tudo é dinheiro, que se você está endividado, você está amaldiçoado, que se você está desempregado é porque a sua vida espiritual está com problema. Então, enfim, são pessoas com mentalidade errada. São pessoas com motivações distorcidas. Outras pessoas estão cuidando porque, porque tem interesse no que a pessoa pode dar, e não é dinheiro. Às vezes a pessoa pode dar alguma outra coisa que ela deseja. Poder, em algum aspecto. Né? Então, tem gente que fala assim, não, eu preciso cuidar daquela pessoa. Ela é talentosa, não é crente não, mas é talentosa. Eu vou cuidar dela, porque através dela eu vou ganhar outras. E aí, às vezes, ela coloca no púlpito uma pessoa que não é para estar no púlpito. O que é isso? Está com interesses errados. Assim pensa o mercenário, o falso pastor. Aqueles que têm interesse no que o mundo corporativo chama de network. Né? Eu lembro quando eu era líder do Comep, irmãos. Tinha um pessoal que me chamava para ir na igreja deles, não era porque eles queriam me ouvir, não. Eles me chamavam para ir na igreja deles porque eles queriam ir no Comep. Vem aqui pregar na minha igreja, e aí ele me dava alguma coisa para ver se eu lembrava dele, de chamar ele para pregar, para cantar no Comep. Então, na verdade, ele só estava querendo fazer o quê? Um network. Misericórdia, Jesus. Sabe? Então, são relacionamentos por interesses egoístas. Né? Eu gosto muito de uma definição que o pastor Hernandes fala de Timóteo, né? Que ele diz o seguinte, que em Filipenses 1:21 tem o segredo do cristão, o viver para mim é Cristo. Em Filipenses 2:21 está falando que o problema é viver pensando nos próprios interesses, em vez de cuidar dos interesses dos outros. Então, quem é egoísta não cuida dos interesses de Cristo. Fato. Então, talvez você diga, não, mas todo mundo se relaciona por interesse egoísta. Todo mundo que tem relacionamento quer alguma coisa em troca. E talvez seja esse o problema dos nossos dias. Agora, quando a gente entende que a vida cristã não se resume no eu, mas no nós, muita coisa muda. Ou pelo menos deveria.
Os interesses egoístas podem até existir, mas eles ficam em segundo plano. Deixa eu explicar. Jesus está dizendo que a pessoa que cuida de pessoas por causa de interesses próprios, na hora que as coisas ficam feias, elas vão embora. Na hora que o lobo aponta, ele vai embora. Ele não compra a bagunça. Ele não enfrenta o lobo. Por quê? Porque ele não se importa com as ovelhas. Ele se importa consigo. Quando a ovelha está machucada, ele não está preocupado com o machucado da ovelha, ele está perguntando o que as pessoas vão pensar de mim. Que isso é uma pessoa egoísta, narcisista. Só importa consigo. Irmãos, quantas pessoas foram abandonadas quando algo grave aconteceu? Eu estou falando, inclusive, de ambiente de igreja. A pessoa adulterou. Já era. Morreu para mim. A pessoa falhou. Pisou na bola. A pessoa cometeu algum erro, algum deslize, algum escândalo. E a gente, desisto, não é mais comigo. Como se a gente fosse perfeito. Como se a gente não errasse. Como se a gente fosse santo. Pois bem, quem abandona o ferido, pensando em si, é o mercenário. O supremo pastor e as suas ovelhas não pensam assim. Por quê? Porque Deus insiste conosco, mesmo nós sendo ainda pecadores. Você já parou para pensar quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado e mesmo assim Deus ainda ouve suas orações? Você já parou para pensar quantas vezes nós somos cara de pau? Senhor, me perdoa aí. E que bom que Deus não guarda ressentimento, né? De novo, a mesma coisa. E aí quando a gente vai orar, oração do Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí é só você pensar, se você não perdoa quem te ofendeu, você está dizendo para Deus não perdoar o seu pecado. Essa é a conta. Simples assim. Simples, porém cruel, né? Mas é a verdade. Agora, olhando para essa perspectiva de cuidado, a gente entende, por exemplo, que o marido que coloca os seus interesses acima dos interesses da esposa não está cumprindo o seu papel. Que o pai ou a mãe que coloca os seus interesses acima das necessidades do filho não está cumprindo o seu papel. O funcionário que coloca os seus interesses comerciais, pessoais, acima da instituição que ele representa, ele está desalinhado da visão da instituição. E calma que pode piorar. Atenção, você que lidera em alguma esfera. Você viu que eu dei outros exemplos aqui. Eu não falei só de igreja, não. Você prestou atenção, né? Jesus te chamou para pastorear. E pastorear é cuidar de pessoas. E se você é casado, ele é homem, ele te chamou para pastorear a sua esposa. Se você tem filhos, ele te chamou para pastorear os seus filhos. Se você é líder de algum ministério ou departamento, ele te chamou para pastorear os seus liderados. E se você tem feito isso de maneira egoísta, você não é pastor. Você é mercenário. E que Deus tenha misericórdia de nós. E nos ajude a parar de ser mercenário. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está difícil dizer amém uma hora dessa, né? E deixa eu falar mais.
Se você não tem cuidado como deveria, o estrago que o lobo fizer está na sua conta. Sabe? Se você é papai e mamãe e o lobo fisgar seu filho, você tem responsabilidade nisso. Se a sua esposa, se a sua família esfriou na igreja e você é o sacerdote da casa, você tem responsabilidade nisso. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos cuidando daqueles que Deus mandou a gente cuidar? Nós precisamos pensar nisso. O capítulo 10 de João, ele deve ser lido junto com Ezequiel 34. Então fica de lição de casa aí. Leia Ezequiel 34. E nesse texto o profeta ressalta justamente a diferença entre os pastores infiéis e o verdadeiro pastor. Eu vou pegar 2 versículos aqui de exemplo. Versículo 11, Ezequiel 34, 11, diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Sabe aquela história seguinte, se você quiser bem feito, faça você mesmo? Você já viu isso em algum lugar? O profeta está dizendo assim, ó, ele mandou um monte de pastor, e ele está falando dos governantes de Israel. E esses pastores não deram conta do recado. E aí, como Deus falou assim, será que eu vou ter que descer aí? Já viu mãe falando para o filho, se eu for aí, o negócio vai ficar feio. O profeta está dizendo, Deus está falando assim, ó, eu vou ter que ir aí, hein? E ele veio, irmãos. E o negócio é que ele veio mesmo. Jesus veio. E quando Jesus veio, ele nos ensinou o que é pastorear. Antes a gente não tinha uma referência, porque se a gente mirava no Davi, falava assim, mas o Davi vacilou. Você mirava no Abraão, falava, Abraão também vacilou. O Salomão, esse aí vacilou muito. Mas aí quando vem Jesus, acabou a desculpa. Porque Jesus é o pastor perfeito. Ele é o bom pastor. Oh, glória. Ele é o supremo pastor. E sabe, Jesus veio para mostrar como é que faz, irmãos. Mateus capítulo 8, versículo 35 e 36, nós temos uma referência. O que é cuidar das ovelhas? Né? O texto diz assim, ó, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se comoveu ao ver pessoas perdidas, aflitas, pessoas que não tinham alguém para direcionar, para cuidar, para pastorear. E como é que será que Jesus ficaria se ele desse uma volta nas igrejas hoje, hein? Nas casas dos crentes. Quando se fala em quantidade, talvez nunca nessa história a gente teve tanto pastor igual a gente tem hoje. Falando de Brasil e mundo. Mas talvez nunca precisou tanto de pastor como nos dias de hoje. Percebe isso? A gente vive na era da informação, mas ainda tem muita gente desinformada. E a culpa disso é porque muita gente não está lendo Bíblia. E muita gente não está vivendo a Bíblia para os outros lê-la. Quantas igrejas, ministérios, quantas casas estão cheias de pessoas que não são cuidadas? Quantas casas não estão sendo pastoreadas? Quantos filhos de crente não estão sendo pastoreados? Ao mesmo tempo, quantos acham ser ovelhas quando na verdade não são? É forte, hein? Fica até difícil de dar glória a Deus numa pregação assim, né? Jesus, o que eu vim hoje? Podia ter ficado em casa, né? Mas Deus te trouxe aqui por um propósito, tá bom?
Primeiro a gente bate, depois a gente assopra. Vamos falar um pouquinho das ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Eu preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. No versículo 16, a gente tem uma informação aqui que certamente gerou confusão na mente daqueles que ouviam. Principalmente aqueles que tinham a expectativa de que o Messias fosse o Salvador de Israel. Então, para os judeus, eles pensavam assim, não, o Messias vai vir aí, rapaz, e vai quebrar tudo. Israel vai voltar a ser respeitado como antes. Não vai ser esse negócio de puxadinho de Roma, não. Eles falam assim, não, vai ter o prestígio que teve na época do Davi, na época do Salomão. Acontece que Jesus está dizendo que ele não está preocupado só com Israel. Ele está falando, eu tenho outras ovelhas. De outros apriscos. Que conversa é essa? Imagina um pai chegando em casa, não, eu tenho outros filhos para cuidar. Os meninos, o quê? História é essa, pai? É mais ou menos o que os discípulos estavam pensando, gente. Pai Jesus, para nós aqui, o senhor está querendo cuidar de quem? Nós estamos aqui, nós somos todinhos seu. Alguns poderiam pensar que Jesus estava falando que simpatizava com alguns romanos. E essa ideia era insuportável para aqueles judeus mais conservadores. Jesus diz, eu preciso também trazer outras ovelhas aí. E sabe de quem que Jesus estava falando? De nós, dos gentios. Jesus estava dizendo que a promessa de feita a Abraão seria cumprida. Que através de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Isso aconteceria porque o Messias nasceria da descendência de Abraão, mas que abençoaria não só os descendentes de Israel, de Abraão, mas todo aquele que nele crê. Por isso que todo aquele que nele crê pode cantar, pai Abraão tem muitos filhos, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor, amém? Aquele que crê é recebido na família de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Fala assim, oh, glória! Se torna ovelha do rebanho do bom pastor. Por outro lado, aquele que não crê, esse aí é bode. Por isso vai ser colocado à parte. Sobre isso a gente vê lá em Ezequiel 34, 17. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Bom, a igreja de Jesus está repleta de ovelhas, amém? Glória a Deus. Amém. Mas hora ou outra aparece um bode no meio das ovelhas, já percebeu? Sempre tem. É o joio no meio do trigo, né? Você já viu a foto do joio e do trigo? Não dá para saber o que é um e o que é o outro. Aí você vai tirar o joio e você tira o trigo junto. É por isso que é Jesus e os anjos que vai fazer esse trabalho no final. Não é nós. Certo? Eu aprendi um termo, né? Eu aprendi uma história que eu aprendi com o pastor Salvarino, né? Lá na Boa Vista, né? Numa aula da EBD, né, ele falou sobre o bode Judas. Você já ouviu falar do bode Judas? Ele tem cheiro de ovelha, ele parece com ovelha, ele anda igualzinho ovelha, mas é bode. Sabe qual que era o trabalho do bode Judas? Ele se infiltrava no meio das ovelhas, exercia uma influência e conduzia as ovelhas para o matadouro, para a cilada. Vocês estão entendendo, né? Pois é, irmãos. A gente pode comparar o bode Judas com o crente nominal. Aquele que não converteu ainda, sabe? Aquele que está na igreja e ao invés dele converter, ele está desconvertendo os outros. Está levando os outros para um mau caminho. Está fazendo os crentes mentir, fazer fofoca. Sabe, é aquele que ainda
Ele vem na igreja, participa de algum ministério, posta versículo nas redes sociais, mas não é crente. Ele ainda alimenta alguns pecados de estimação, cultiva hábitos e decisões que não se alinham com os princípios da palavra. O bode Judas é aquele crente que ele ainda não teve vocabulário transformado. Sabe? Fala muita bobeira, muito palavrão. É aquele irmão ou irmã que o celular ou as redes sociais ainda não converteu, não. É aquele irmão ou aquela irmã que só falta uma coisa para converter: o bolso. Quando fala de dízimo e oferta, o sangue de Jesus tem poder, né? Pode ser também aquele irmão, aquela irmã que é quase crente. Falta só uma coisinha para chegar lá. Ele quase vai para o céu, irmão. Olha que coisa. Pois é. Ou você é ovelha ou você é bode. Então, se falta alguma coisinha ainda na sua vida, fala, não, só falta uma coisinha, arrepender. Tá? O Senhor nos chamou hoje ao arrependimento. O Senhor nos chama hoje a refletir sobre isso. A deixar de ser bode para ser ovelha logo. Sabe por quê? Deixa eu reforçar uma informação importante que eu mencionei no início da mensagem. O bom pastor morreu pelas ovelhas, não foi pelos bodes. E o objetivo dele um dia é juntar todas as ovelhas num só rebanho. O finalzinho do versículo 16 diz assim, ó: elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Você faz parte do rebanho de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas você tem certeza? Teve uns que olhou para o lado, será que eu tenho certeza? Falando de igreja, irmãos, tem muita divisão denominacional, já viu? Tem as igrejas tradicionais, as pentecostais, os neopentecostais, né? Estou falando de cristão protestante, hein? Se, em termos escatológicos, a gente tem os pré-tribulacionistas, os meso, os pós. Quando se fala de salvação, tem os calvinistas, tem os arminianos, tem aqueles que não estão nem aí para isso. Quando se fala de dons espirituais, tem os cessacionistas, tem os continuistas. Quanto ao papel dos homens e mulheres, tem os complementaristas, os igualitaristas. Se você ficou perdido nos termos, eu quero te convidar toda terça-feira. A gente tem uma teologia aqui na igreja, a gente ensina tudo isso aí que eu estou falando. Tá bom? Toda terça tem um núcleo em cima, que embaixo a gente está vendo escatologia, tá bem legal. Tá bom? Então, hashtag fica a dica. Voltando. Enfim. O que não faltam hoje são doutrinas e visões teológicas distintas. Não é mesmo? Certamente você conhece alguém que pensa diferente de você em alguma coisa. Talvez você conheça alguém que não acredita no batismo com o Espírito Santo igual a gente acredita. Não acredita nos dons espirituais como a gente acredita. Ou talvez você diverge de alguém na teoria de quando Jesus vai voltar. Pois então. Mas há algo que nos une. A nossa fé em Jesus, o bom pastor. O que tradicionais, pentecostais e neopentecostais têm em comum é que todos creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? A todos que pensam assim, nós sentamos na mesma mesa. Né? A frase dos moravianos diz que nas coisas principais, concordância. Isso é principal. Aquele que nega Jesus, aí já não é da nossa turma, gente. Aí já é outra história. Como diziam os jovens, é outro rolê. Então, irmãos, nós concordamos que somos todos os que creem, é claro, ovelhas do bom pastor, porque ele se sacrificou por nós. E chegará um dia que o pastor vai reunir todo o seu rebanho. Então não vai precisar mais de discussão teológica para ver quem está certo. As diferenças políticas não vão existir mais. Oh, glória! As classes sociais distintas também não.
Então vai ter paz e alegria indescritível. Amém, irmãos? Amém. Mas eu preciso reforçar. O pastor só vai reunir ovelha. Então, se você ainda não faz parte do rebanho, aproveite enquanto você tem oportunidade. Mas enquanto esse dia não chega, presta atenção, o Supremo Pastor conta com os pastores auxiliares para cuidar do rebanho dele. Ele conta comigo como pastor dessa igreja. Ele conta com os outros pastores que nos auxiliam no ministério. Mas ele também quer contar com os maridos, com as esposas, com os pais, com os irmãos mais velhos, com os irmãos maduros, né, eu diria. O bom pastor hoje te pergunta: eu posso contar com você? Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Portanto, nessa mensagem de hoje, 2 perguntas precisam ser respondidas. A primeira é: eu faço parte do rebanho de Cristo? E se você respondeu positivamente nessa, você vai para a segunda. Eu tenho atuado como pastor auxiliar de Jesus na vida daqueles que de alguma forma se submetem a mim? Então a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse mês, pedindo ao bom pastor que cuide de nós e que nos ajude também a cuidar de quem está à nossa volta. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Nessa oportunidade eu queria fazer um convite. Você ouviu a palavra do Senhor Jesus, né? Eu enfatizei várias vezes, né? Você está convicto que você faz parte do rebanho de Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se não, hoje você tem essa oportunidade. Ainda hoje você pode entregar a sua vida, você pode confessar a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, se você hoje quer tomar essa decisão, esse convite é para você. Eu queria que você levantasse a sua mão, nós queremos te conhecer. Você que quer entregar a vida a Jesus hoje, tá? Mas esse convite vale também para aqueles que um dia já fizeram tomaram essa decisão, mas por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. Então hoje o Senhor te chama de volta à casa do Pai. Então hoje você pode se reconciliar com Jesus. Então se você quer reconciliar, essa oportunidade também é para você. Eu queria que você levantasse a sua mão, nós queremos conhecer você, nós queremos orar com você, né? Alguém hoje quer atender o convite de Jesus para aceitá-lo ou reconciliar com Ele? Não, todos já são do rebanho, glória a Deus por isso. Mas agora vamos para a parte 2. Não vou te chamar aqui na frente, não. Mas eu queria que onde você estivesse agora, você pensasse: será que não tem alguém perto de você? E quando estou falando perto, não estou falando de aqui agora, mas estou falando de um contexto de vida, que você deveria estar cuidando. Será que Deus não tem te deixado constrangido em relação a uma ou outra pessoa? Sabe, ultimamente algo tem chamado muita atenção na nossa igreja, e hoje vocês sentiram falta deles. É a quantidade de adolescentes que nós temos recebido em nossa igreja. Há um chamado urgente para pastorearmos esses adolescentes, para cuidarmos desses, que muitos deles vêm à igreja sem os pais. Você já parou para pensar nisso? Mas não se restringe só a eles, né? Por quê? Porque o irmão que é casado pode cuidar de um irmão solteiro. O irmão que tem filhos pode ajudar aquele que acabou de casar. O irmão que tem filhos adolescentes pode ser um mentor daquele que tem filhos crianças. Aquele que os filhos já são adultos pode ser um mentor daquele que tem filho adolescente. Aquele que tem 30 anos de casado pode pastorear aquele que tem 3. Aquele que não tem filhos pode ajudar aquele que tem, e vice-versa. Deus está nos chamando para cuidar uns dos outros. E eu reforço, esse trabalho não é só meu.
Sim, eu tenho uma grande responsabilidade. Mas todos nós fomos chamados para exercer o ministério pastoral em alguma esfera. Percebe isso? Então, nessa noite eu queria orar pelo seu pastoreio. Olha que coisa. Queria orar pela sua casa, pela sua família. Para que Deus te ajude a cuidar dos seus. E daquele que Ele tem mandado, perto de você. Amém? Amém. Então, feche os seus olhos agora, eu quero orar com você. Senhor, neste momento, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E nós fomos constrangidos, Senhor, em lembrar que o Senhor é o bom pastor. E o Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor nos ama. E como é bom saber disso, como é bom dizer isso em voz audível. Sim, Senhor, é muito bom saber que nós somos cuidados pelo Senhor. E nessa noite, Senhor, nós queremos dizer, sim, Senhor, que o Senhor pode contar conosco. Que nós queremos também, Senhor, cuidar daqueles que estão sob a nossa autoridade. Cuidar dos nossos liderados, cuidar dos nossos filhos, da nossa família. Que os maridos cuidem das esposas, as esposas também cuidem dos maridos. Ó, Senhor, que os dois juntos cuidem dos filhos. Ó, Senhor, e que como irmãos maduros nós possamos também cuidar dos mais novos. Nós possamos pastorear em alguma esfera, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor nos incentive a isso, ao cuidado mútuo. Sim, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para cuidar, então nos capacite. Nos ajude a influenciar pelo exemplo. Nos ajude, Senhor, a termos palavras piedosas, conselhos piedosos. Nos ajude a abraçar aqueles que precisam ser abraçados, a chorar com aqueles que estão chorando, a se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Mas não deixe, Senhor, que haja na sua igreja pessoas solitárias. Não deixe, Senhor, que haja perto de nós pessoas que não tiveram nenhum contato contigo, mas que nós possamos ser os seus representantes, Senhor. Que nós possamos levar a tua palavra, Senhor, onde ela precisa chegar. Então, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar as ovelhas que necessitam de cuidado, de alimento, de remédio. Que nós possamos, sim, Senhor, estar atentos, sensíveis à tua voz, Senhor, cuidando, Senhor, e sendo cuidados, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Tome seu assento.